Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Hoje eu vou ensinar você a fazer esse jejum forte e poderoso dos 40 dias e 40 noites que antecedem a celebração da vida, dia 2 de novembro, no Monte Manaim. Esse jejum, ele tem uma força espiritual diferente de qualquer outro jejum. É um dos jejuns mais fortes que existem na palavra de Deus e numa vida espiritual. E eu vou trazer para você como jejuar, ensinos trazidos pelo próprio Senhor Jesus, que fez esse jejum que nós estamos começando hoje, o jejum dos 40 dias e 40 noites que antecedem a celebração da vida no Monte Manaim. Jesus fez esse jejum, mas antes dele o profeta Elias fez esse jejum, e antes dele Moisés fez esse jejum. E o número 40 na palavra de Deus, ele é tão forte que existem vários acontecimentos que registram esse número 40. Um deles foi o período do dilúvio, 40 dias e 40 noites. Então eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus o que Jesus nos instrui sobre o jejum. Achou aí? Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Diz assim, vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. O jejum, é o título na minha Bíblia. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então Jesus alerta: cuidado para você não jejuar com a intenção de atrair a atenção dos outros, se mostrando triste, fraco, super espiritual, superior ao outro porque você está em jejum e ele não. Jesus está te alertando aqui, ó. Você vai fazer um jejum? Não faça isso, porque senão você vai receber sua recompensa, que será o que você está buscando. A piedade dessa pessoa, ela com dó de você, te achando um pobre coitado, te achando um sofredor, ou te achando mais espiritual do que ela, e isso até enfraquecendo a fé dela por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba de se achar melhor do que os outros, porque você está jejuando e ela não. Então Jesus alerta isso. Versículo 17, ele ensina: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, ou seja, sua aparência tem que estar boa, você tem que estar disposto, você tem que estar bem, cabelo arrumado, rosto lavado, ó, disposição, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, o seu jejum não é para atrair a atenção de ninguém, a não ser de Deus, apenas de Deus. Sua vida não vai mudar porque você entrou em período de jejum. Para a perspectiva dos outros, não vai mudar em nada. O que vai mudar são os seus objetivos. Você está em jejum espiritual, você vai sacrificar sua carne, o seu desejo, sua boca, para se conectar mais profundamente com Deus, para negar a sua carne e dar sim ao seu espírito. Nega o desejo da carne, domina ela, com o objetivo de fortalecer o seu espírito. Mas apenas a teu Pai que vê em secreto. É o segredo com Deus, é o segredo de força espiritual, esse jejum. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ou seja, esse jejum tem muitas recompensas.
que Deus te dará se você fizer o jejum da forma correta. Jesus disse a forma errada primeiro. Se você fizer assim, vai dar errado. Então faça certo. O certo é assim, então faça certo para dar certo. Se você fizer o jejum corretamente, haverá recompensas para você da parte de Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Leia comigo a primeira palavra do texto sagrado que acabamos de ler. Mateus capítulo 6, versículo 16. Diz assim: quando... Vamos juntos? Quando... Agora nós vamos falar juntos. Quando jejuarem. De novo. Quando jejuarem. Escuta. Jesus diz assim: quando jejuarem, ele não diz se jejuarem. Há uma diferença muito grande entre o quando e o se. Eu viro para o meu filho e falo assim: se você comer tudo, você vai ganhar a sobremesa. O se é opcional. Ele entende o seguinte: se eu não comer, não ganharei a sobremesa. Agora, se eu comer, ganharei a sobremesa, certo? Se eu falo para ele assim: quando você comer tudo, ganhará a sobremesa. Ou seja, ele não tem a opção de não comer. Ele terá que comer tudo. Então ganhará a sobremesa ou não, mas ele tem que comer. Eu não dei a opção de comer ou não, certo? Outro exemplo. Eu viro para minha filha e falo assim: se você se arrumar para ir para a escola, eu vou te levar para a escola. Ela tem a opção de arrumar e ir para a escola ou não. Arrumar e não ir para a escola. Se eu viro para ela e falo assim: quando você arrumar para ir para a escola, eu te levarei à escola. Então ela sabe que ela vai à escola. Quando ela estiver pronta, eu a levarei. Jesus não disse assim: se jejuardes, não mostre uma aparência triste. Não, ele diz assim: quando jejuardes, não mostre uma aparência triste. O quando quer dizer que você vai fazer aquilo. Quer dizer que você precisa fazer aquilo. O quando quer dizer uma orientação e não uma sugestão. Se Jesus fosse sugerir o jejum a um cristão, ele diria: se você fizer um jejum, por acaso, deu vontade, aí você faz, você age assim. Não, ele diz assim: quando você jejuar, ou seja, é uma prática espiritual fundamental para todo cristão. Jesus disse: quando jejuardes, porque é necessário fazer o jejum. Um jejum espiritual. Tem muita gente que é cristã, ama Deus, lê a Bíblia, vai à igreja há muitos anos e nunca fez um jejum espiritual. Já fez até vários jejuns, pensou ter feito um jejum espiritual, mas nunca fez um jejum espiritual. Por quê? Porque jejum sem unção é greve de fome. O óleo do jejum não é o óleo da cura. O óleo do jejum não é o óleo para libertação de demônios. O óleo do jejum não é o óleo para consagração de um templo. O óleo do jejum não é o óleo da botija do altar, que é usado para consagrar ao ministério missionários, pastores, bispos, colunas, oficiais, lideranças. O óleo do jejum é um óleo diferente. É um óleo consagrado para essa finalidade de entregar esse jejum físico de maneira espiritual e agradável, aceitável a Deus, como Jesus nos ordena. Então, Jesus diz assim: quando você jejuar, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência
para que os outros vejam que eles estão jejuando. E isso já faz com que eles recebam a recompensa deles, que é esta: a atenção das pessoas. Deus não vai prestar atenção nessa pessoa que está buscando essa atenção humana ao seu jejum. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto o recompensará. Então, quando Jesus fez esse jejum que nós estamos abrindo hoje, de 40 dias e 40 noites, ao término do jejum, ele venceu muitos inimigos. Ele venceu muitos obstáculos. Ele venceu muitas tentações que o tentador veio tentá-lo. Não pense você que será diferente comigo e com você. Se aconteceu com Jesus e ele pôde vencer, ele fez isso para nos dar exemplo, que também acontece com a gente. Vai acontecer com a gente tentações, vai acontecer com a gente desafios, inimigos se levantando de todo jeito, furioso. E a gente tem que estar focado no espiritual para lutar a luta certa e vencer estes inimigos que se levantam contra a sua vitória, que se levantam contra a sua vida, porque esse jejum é o jejum da vida, para vencer a morte. Por isso que ele encerra no Dia dos Mortos, celebrando a vida. E lá no Monte Manaim, é muita força. Então Jesus, ele teve que vencer todos os principados das trevas. Depois que ele fez esse jejum, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E ele venceu os principados das trevas, as hostes infernais de doenças, todo tipo de doença. Ele venceu depois dele ter feito esse jejum. Os espíritos obsessores que atuam nos nervos das pessoas, causando ansiedade, depressão, epilepsia, doença nervosa, irritação. A pessoa já acorda nervosa, ela já acorda irritada, ela já acorda querendo matar um. Isso não vem dela. Isso vem da obsessão, de espíritos obsessores. Depois que Jesus fez esse jejum, ele teve força espiritual para vencer todos esses obsessores, toda essa obsessão, toda essa potestade obsessora. Esse jejum, ele traz o poder para você vencer espíritos de enfermidade, espíritos de amarração que amarram a vida da pessoa e não deixam ela prosperar. A pessoa ganha dinheiro e põe num saco furado. Uma mulher me contou o seguinte: apóstolo, eu estou fazendo a corrente de batalha espiritual pelo meu financeiro. Só que porque o meu financeiro está destruído, eu estou perdendo meu casamento. Meu marido e eu somos casados há muitos anos, somos prósperos e sempre fomos prósperos. E ele sempre trabalhou fora e eu trabalhei em casa, cuidando da casa, cuidando dele. E toda vez que ele recebia o salário dele, ele colocava nas minhas mãos. E de um tempo pra cá, ele, assim que colocava o dinheiro nas minhas mãos para eu administrar, no dia seguinte eu olhava na conta, o dinheiro tinha sumido. Isso aconteceu repetidas vezes de um tempo pra cá. E a gente foi ficando cada vez mais pobre. E meu marido já pensou tudo de mim. Que eu não sou honesta, que eu tô dando dinheiro pra parente, que eu tô gastando dinheiro com futilidade, e eu não gasto nem um centavo. Eu sei que isso é obra das trevas para destruir a minha vida por completo. Meu financeiro já foi destruído. Agora eu tô perdendo meu casamento. Aí você vê, Jesus diz assim em João 10:10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele não precisa ser chamado, ele não avisa, ele vem sorrateiramente para roubar. Roubar o quê? Não só o dinheiro da conta, mas roubar a paz, a alegria, roubar seu marido, roubar sua esposa, roubar seu filho, roubar sua força, sua energia. Quantas vezes no dia
Tem dias que é mais, tem dias que é menos. Eu, apóstola, tenho que lutar contra o ladrão que vem para roubar minha energia, usando pessoas que querem que eu gaste minha energia com o que é interessante para elas, com o que é importante e prioridade para elas. E aí depois, a energia que sobra para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer é pouca, é insuficiente. Fui roubada pelo inimigo e não percebi. Tem gente que gasta toda a energia na coisa errada. E quando precisa de força, de energia, de inteligência, de saúde para poder fazer a coisa certa, não tem. Foi roubada pelo ladrão e não viu. O ladrão usou alguém para roubar, usou uma ideia para roubar, usou algo atrativo para roubar, matar e destruir. E você estava desatento. Saiu da posição de atalaia, de vigilante e foi roubado pelo ladrão. Então Jesus, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e desfrutem dela, tenham a vida em abundância. Qual caminho você vai querer para você? O caminho que dá acesso para o ladrão, você tem que fechar todas as brechas. Não dê brecha para o inimigo, porque se você tem uma brechinha assim, ó, brecha é coisa pequena. É um pequeno vacilo, é uma pequena abertura. Ele entra, mata, rouba e destrói. Não dê brecha para o inimigo, porque se você der, ele vai entrar e vai roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e desfrutem dela, ou seja, fica comigo, segue a minha orientação. Quando jejuarem, ou seja, você precisa jejuar, não tem escapatória, jejue, faça o que tem que ser feito, faça certo para dar certo, então você terá vida e vida em abundância, desfrutará da vida. Tem uma casta de demônios que chama rapa tudo. Ele é o ladrão mesmo. Aí ele sai roubando tudo da pessoa. Quando ela vê, ela tá sem nada. Roubou o que ela tinha e sabia que tinha, e até o que ela tinha e nem sabia que tinha. É aquela história que você já deve ter ouvido falar. Fulano reclamava do marido, mas na hora que perdeu, só deu valor depois que perdeu. Agora tá aí, ó, chorando porque o marido foi embora e deixou ela pra trás. Abandonou ela, trocou ela por outra. Isso a gente vê todo dia. O ladrão vem. Ele não vem para ser bonzinho, para te avisar que ele vai fazer uma bagunça, arruinar tudo, cirandar com tudo. Ele não vem para avisar, ele vem para roubar, matar e destruir. Você sabia que a maioria dos problemas que você tem, eles são de ordem espiritual? Eu estou falando que a obsessão é um descontrole emocional que tem cunho totalmente espiritual. Assim como a depressão, a insônia, o pesadelo, o medo, a síndrome do pânico, a ansiedade. Ontem eu levava minha filha para o colégio e ela disse para mim assim: mãe, me ajuda, porque uma das tarefas da escola é desenhar um pesadelo. Pessoal, como é que pode, né? A escola pedir isso, desenhe um pesadelo. E ela falou, mas eu não tenho pesadelo, eu nem sei como desenhar um pesadelo. Eu falei, você vai desenhar um sonho. E você vai usar essa oportunidade para pregar na sala de aula dizendo o seguinte: se for para eu ter um pesadelo, Deus transforma em sonho, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E aí eu expliquei para ela que a maioria esmagadora das crianças tem pesadelo, tem medo de dormir no escuro. Porque, de fato, são crianças dominadas por espíritos obsessores, coitadinha delas. Realmente vem vultos, realmente ouve vozes e vai ver não é ninguém. Realmente sentem medo, sentem frio, arrepios. Isso é verdadeiro. A maioria dos lares é dominada por espíritos obsessores. A maioria.
Então, o mundo está infestado dos espíritos que provocam dores no corpo, dores de cabeça, dores estranhas, dores inexplicáveis, audição de vozes, visão de vulto, espíritos de vício. Quer ver uma coisa? O pai é viciado no cigarro. Aí vem o filho, entra na adolescência e vira viciado em droga, viciado em maconha. E aí você pergunta, será que esse vício do filho em maconha, ele herdou do pai? Mas peraí, o pai é viciado em cigarro e ele é viciado em maconha? Não, são diferentes. Um é viciado em droga e o outro é viciado em cigarro. Mas eu te pergunto, cigarro não é droga? O espírito de vício é o mesmo para qualquer que seja o vício. Ele herdou do pai esse espírito de vício. Quer ver outra coisa? É o Exu Impanga, aquele que põe preguiça nas pessoas. A avó é preguiçosa, aí a filha dela é preguiçosa, a mãe é preguiçosa, aí o filho é preguiçoso também. E aí não gosta de trabalhar, quando vai trabalhar xinga, reclama, maldiz o lugar, arruma um monte de mentira para poder tentar prejudicar o patrão, tem ódio das pessoas que prosperam e faz tudo com muita raiva, chega doido para ir embora, perde o emprego, não fica em emprego nenhum, todas as portas se fecham para essa pessoa. Por quê? Espírito de Impanga. Ela é preguiçosa. E o espírito obsessor coopera para que tudo vá mal para ela. É aquela pessoa arrastada, que encosta, não pode ver uma parede que encosta, não pode ver uma cadeira que tem que sentar, aquela coisa, sempre reclamando, sempre vendo o lado ruim de tudo. É uma pessoa dominada pelo espírito da preguiça, o espírito Impanga. Então Jesus, ele jejuou para poder vencer todos os ataques espirituais. Todas essas histórias que eu estou citando para você, tanto da minha vida pessoal, quanto da vida pessoal dos meus filhos, recente que aconteceu ontem, anteontem, quanto da vida pessoal de alguns irmãos, né? Alguns casos que eu vivenciei ou que eu ouvi falar. Tudo isso aí mostra o seguinte: ataque espiritual, não importa quem você seja. Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele sofreu ataque espiritual. Ele sofreu a tentação pelo diabo no deserto, depois de ter jejuado. Mas ele, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi Jesus tentado pelo diabo no deserto e o venceu. A palavra que eu tenho para você hoje é que depois desse jejum que nós estamos começando hoje, você vencerá qualquer que sejam os teus inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Você vai vencer. Então, você que está aqui sabe disso, que você sofre ataques espirituais. Todo mundo fala assim: dia 2 de novembro é o dia mais forte que tem no Monte Manaim. E é mesmo. É muito forte dia 2 de novembro. E eu digo a você, um dos motivos mais importantes para que seja o dia mais forte do ano no Monte Manaim é o fato de ter milhares de pessoas acumulando 40 dias e 40 noites de jejum. O desfecho desse jejum de milhares de pessoas na mesma fé por 40 dias e 40 noites deságua, desfecha tudo no dia 2 de novembro. E toda essa força, toda essa carga de brasas vivas, de poder espiritual, de vitória espiritual vem para sua vida. É muito forte. É muito poderoso. Cada um que está no jejum, que vai entrar no jejum hoje, é uma tocha de fogo. É uma brasa viva. E aí junto uma multidão jejuando junto,
vira uma explosão de poder de Deus. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Levante suas mãos aos céus. E eu te coloco diante do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você levante suas duas mãos para os céus, feche os seus olhos. E diante de Deus, apresente a Ele agora os alimentos que você não vai comer. O alimento que você mais gosta e você decide ficar sem eles, num propósito, num objetivo espiritual de negar a sua carne esse prazer e pôr no lugar disso o fortalecimento do seu espírito, que é esse jejum que você começa agora. Apresente a Deus, fale para Deus da sua forma simples, genuína, verdadeira. Fala para Ele: Senhor, eu vou jejuar arroz, carne de boi, refrigerante, café. Eu não sei, cada um é um. Escolha 3 alimentos que você gosta muito que você não vai comer nesses 40 dias e 40 noites até o fim do jejum poderoso da vida. Jejum da vida, para vencer todo espírito de morte, todo espírito obsessor, todo espírito maligno, em nome de Jesus. Falou com Deus? Agora continue com seus olhos fechados que eu vou apresentar a Deus o seu jejum. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso de Jacó, eu te apresento, meu Pai, a vida deste homem de fé, a vida dessa mulher de fé, que ergue as mãos aos céus aqui no teu santuário agora, para atrair a tua atenção a ela, ao iniciar esse jejum forte com os apóstolos, o jejum dos 40 dias e 40 noites, rumo à celebração da vida no Monte Manaim. Esse é o jejum da vida, o jejum de batalha espiritual para vencer a morte, em nome de Jesus. Está ligado esse jejum ao jejum dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, dos profetas. Está ligado esse jejum de toda a multidão agora que está abrindo o jejum comigo e com o apóstolo. Está ligado 40 dias e 40 noites nesta jornada que estamos iniciando hoje, agora, aqui diante do teu altar, até dia 2 de novembro, na celebração da vida no Monte Manaim, em nome de Jesus. E quem liga esse jejum diz: está ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.